Oi gente, aqui é a Juliana e se você tem vontade de melhorar sua musculatura, emagrecer, se sentir mais forte, se sentir mais descansado, melhorar sua concentração, hoje a gente vai falar sobre 3 passos importantes relacionados à saúde para você conseguir isso. Então, se você quer saber quais são esses passos, fica aqui comigo e assiste o vídeo até o final. Primeiro passo, a gente precisa manter um equilíbrio entre mente e saúde física. Então, a gente não pode negligenciar um com a justificativa de que tá em prol do outro, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente tá buscando saúde física, a gente acaba se restringindo, se proibindo, fazendo exercícios muitas vezes até extenuantes, né? Que a gente já fica pensando, tipo, ai, por que eu vou fazer esse exercício hoje? Eu não gosto de fazer isso. Então, não é assim. Qual que é o motivo? Ah, emagrece? Emagrece. Mas o que acontece com todo o restante, né? A gente vai emagrecer, mas a gente vai ficar mal-humorado, a gente não vai comer o que a gente gosta, a gente não vai poder sair com os nossos amigos, a gente não vai poder... Compensa? Será? Eu acho que não. Eu acho que não compensa. E mais, eu acho que isso não justifica, não significa saúde. Eu acho que até pelo contrário, a gente acaba desequilibrando em prol de uma questão estética e não de uma questão de saúde de verdade. Então, ao invés de a gente pensar em alimentos proibidos, em restrições, a gente vai pensar num equilíbrio, naquilo que a gente já pensou que é um equilíbrio entre ser biopsicossocial. Vocês lembram disso? Que a gente precisa ter a nossa vertente física, a nossa vertente psico, que é a da mente, e a nossa vertente social bem equilibradas para significar que a gente tem saúde. Então, isso é super essencial. O que isso significa na prática, né? Que se a gente abrir mão de uma coisa o tempo inteiro, se a gente se cobrar, não fazer coisas que a gente gosta, cara, a gente não vai ser saudável, a gente vai viver chateado, a gente vai se estressar com mais facilidade, isso, a gente não vai dormir bem, e isso não tem como isso ser saudável, e principalmente a longo prazo, né? Então, assim, muitas vezes a gente atrela a nutrição e a saúde com o peso que a gente tem. E aí, só porque alguém falou que a gente tá acima do peso ideal, e aí vale um parêntese muito importante, o que é esse peso ideal, né? Quem foi que falou isso pra gente? Não tem como existir um único peso ideal se cada um tem suas individualidades. Então, vamos deixar como mantra daqui que saúde não tem peso. Saúde é diferente. Saúde não tem um peso único. Ela pode ter uma aparência diferente em cada pessoa que tá buscando e que tá no caminho. Voltando, na verdade, o que tem que embasar a gente é a melhora de sintomas. Então, eu quero melhorar meu sono, eu quero melhorar minha concentração, eu tenho vontade, sim, de ganhar uma musculatura, de perder peso, tudo bem. Isso tem que ser embasado em um cuidado pessoal. A gente não pode abrir mão dessa saúde, dessa felicidade em prol de padrões que outras pessoas estão ditando. Então, essa aqui é a bandeira mais forte que a gente vai levantar e vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre isso de agora em diante, e eu acho que pra sempre, pro resto da minha vida, até porque a gente tem essa plaquinha aqui, que é maravilhosa, que ela fala de como o afeto é revolucionário, e a maior revolução de todos eles é quando a gente consegue trazer o afeto pra nós mesmos, além de pros outros. Então, essa é a nossa missão. E agora esse passo 2, ele é muito importante, muito mesmo. A gente não pode abrir mão da nossa liberdade de alimentar. A gente tem que entender que dentro de um contexto saudável, o segredo é experimentar. Eu brinco muito, eu falo que ser saudável é a arte de experimentar. A gente tem que experimentar combinações, a gente tem que experimentar coisas novas. Às vezes um novo preparo de uma coisa que a gente já gosta, ou até de uma coisa que a gente não gosta, porque essa coisa preparada diferente pode surpreender. E aí, o que acontece? A gente escuta muito, né? Ah, mas é tão caro ser saudável, é tão mais barato eu comprar um biscoito, eu comprar enfim, fazer um brigadeiro, né? E realmente, assim, depende de como você vai pensar. E aí, por que eu friso tanto essa questão da liberdade alimentar? Se você entende que você tem essa liberdade, que você pode fazer suas escolhas e que existe um equilíbrio, que a gente fala de 80-20, 90-10, que é a gente vai fazer o que a gente se planejou pra fazer 80% do tempo, na outra parte a gente pode fazer um pouquinho fora do planejamento, não vai ter problema. É melhor que a gente vá pra isso, a gente exerça a nossa liberdade, a gente coma com consciência o que a gente quer comer, do que a gente se restringe a compre o fit, gaste R$30 num potinho desse tamanho e no final das contas nem mata a nossa vontade, né? Então, vamos focar nisso. Nosso passo 2 é a gente entender, a gente tomar consciência da nossa vontade de comer e a gente respeitar a nossa liberdade alimentar também. Sempre buscando esse equilíbrio entre coisas que me fazem bem e que eu gosto, não quero ninguém se obrigando a comer coisa que não gosta, que, né?
não vai ser feliz. Não sei o que falar isso. Mas ao mesmo tempo, experimentando coisas novas e se permitindo mesmo, porque a gente sabe que tem muita coisa aí que é bastante surpreendente e que pode fazer você mudar a sua ideia em relação a uma alimentação saudável. Então, esse é o prato de agora. A gente vai se permitir fazer essa arte de experimentar comidas e experimentar novos sabores. E agora a gente chegou no terceiro passo. Esse é o meu passo preferido de todos, porque ele parece simples, mas ele é, na verdade, um bom desafio e é muito gostoso até de fazer. Então, nesse momento, a gente tem que escolher um hábito e focar em destrinchar esse hábito. O que é isso? Existe um passo a passo pra gente fazer isso e eu vou explicar aqui agora. Primeiro, a gente vai pensar o que a gente quer mudar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe, né? Parece bobeira você falar isso, mas na verdade a gente quer mudar alguma coisa e a gente não sabe nem por onde começar. Então a gente sentar, tomar consciência disso vai ajudar a direcionar nosso foco e vai ajudar a responder as outras perguntinhas que são importantíssimas para que isso realmente possa ser mudado e possa ser introduzido na nossa rotina. Então, primeiro ponto, já pega um caderninho e anota aí o que eu quero mudar, que hábito é esse que eu quero ou trazer ou até tirar, mas vamos focar em trazer, vamos focar sempre em incluir. O segundo passo pra gente destrinchar esse hábito é a gente entender por que a gente quer fazer isso. Que tipo de influência tem ali? É alguém que tá contando pra gente ou isso vem realmente de dentro? Porque se a gente não entende esse motivo, se a gente não vê sentido nessa mudança, vai ser mais fácil a gente desistir no caminho. Então veja, escolha um hábito que seja importante pra você e não necessariamente pra todo mundo que tá à sua volta. Depois disso, você vai pensar como você pode fazer isso. E aí que é muito legal, porque não adianta a gente traçar um objetivo se a gente não transformar isso numa meta. Se a gente não pensa em como fazer, a gente fica só na ideia. A gente não consegue começar a concretizar isso. Então, traçar de verdade essa jornada para trazer o hábito pra gente é a gente pensar nas maneiras que a gente consegue atingir esse objetivo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, emagrecer é o objetivo geral dela. Ela precisa escolher um hábito, identificar um detalhe para ela focar nesse primeiro momento. Então vamos supor que ela escolheu que ela quer começar a fazer atividade física. E aí ela precisa pensar no porquê disso. Ela tá querendo fazer isso porque alguém tá dizendo pra ela que ela tem que fazer atividade física, ou ela quer fazer isso porque talvez ela sobe a escada pro trabalho e chega suada, cansada pra começar a trabalhar e não se sente bem com aquilo logo no início do dia dela. Se for alguém contando pra ela, o nível de compromisso dela é muito mais baixo do que ela entender uma coisa no dia a dia dela que precisa daquilo, que exige aquilo, então ela vai se comprometer com ela mesma e com esse hábito. E aí ela vai pensar em como fazer isso. Como que ela vai começar a introduzir a atividade física dela. E aí, nesse momento, a gente precisa tomar um cuidado, porque é muito fácil a gente falar assim, nossa, eu não aguento fazer atividade física, então a partir de agora eu faço 1 hora de academia todo santo dia. Gente, nem quem malha constantemente consegue manter uma meta dessa, né? Às vezes a gente não vai um dia. Isso não é uma meta sustentável, isso é uma meta que no momento que a gente não fizer uma coisinha, vai levar a gente a desistir, vai falar assim, nossa, agora eu já furei, agora já era, o que eu vou fazer? Isso não é o objetivo. Então aqui é melhor que a gente faça 3 vezes na semana, 30 minutinhos, do que a gente se exija 1 hora todos os dias pra quando a gente não conseguir, a gente sentir uma sensação de frustração, de tristeza. Mas se a gente entendeu que aquilo ali traz pra gente um benefício, uma melhora de qualidade de vida, as chances de a gente manter esse comprometimento mais alto e até por mais tempo são muito maiores. Então, o momento de você parar, sentar e pensar, eu realmente quero mudar isso. E por que eu quero mudar isso, é o momento que vai definir muito a sua trajetória ao longo da jornada inteira. Então, de verdade, senta e anota, escreve, deixa isso bem explícito na sua cabeça para você conseguir manter esse nível de comprometimento lá em cima. E aí, depois da gente pensar qual é o hábito que a gente quer destrinchar e o porquê da gente querer fazer isso, a gente precisa pensar no como. Como que a gente vai fazer para chegar nessa meta? Quais são os primeiros passos pra gente chegar lá? E aí, por que a gente precisa fazer isso? Se a gente tem um objetivo, mas a gente não traça o como, a gente não vai conseguir transformar esse objetivo numa meta. Ele vai ficar muito no campo das ideias. E aí, até sair de lá pode levar muito mais tempo do que a gente planejou. Então é muito importante que a gente pense nesse como. E aí entra uma coisa bem importante. Porque é muitas vezes nesse como que a gente tenta abraçar o mundo, né? A gente vira aquele abraçador e a gente quer fazer tudo de uma vez, virar a vida de cabeça pra baixo. E por que virar a vida de cabeça pra baixo não é a melhor escolha nesse momento? Vou te dar um exemplo. E a gente vai passar por todas essas etapas que eu falei até a gente chegar nesse momento agora e você vai me entender. Se uma pessoa, ela quer muito emagrecer
ela precisa pensar um hábito que esteja relacionado a isso. E ela entendeu que um hábito que está relacionado a isso é o sedentarismo. Ela percebeu que ela não faz nenhum tipo de atividade, que toda vez que ela começa a fazer alguma coisa, ela cansa muito rápido. Então esse primeiro hábito que ela percebeu que é o mais importante para ela de início é começar a fazer atividade física. É o porquê ela quer fazer isso. Agora ela já chegou no momento 2 da reflexão sobre esse hábito. Então, o que ela vai fazer é: eu quero fazer isso porque todo mundo me falou que eu tenho que fazer muita atividade física, ou eu quero fazer isso porque eu quero realmente ter mais disposição, eu quero conseguir ir pra uma caminhada com o meu cachorro sem cansar, eu quero me livrar dessa dorzinha do joelho que eu sinto e que às vezes me impede até de dançar, que é uma coisa que eu amo fazer. Então, quando você perceber que isso impacta diretamente na sua qualidade de vida, é que você conseguiu trazer um motivo de verdade que vai manter seu comprometimento lá no alto. Agora, essa mesma pessoa precisa pensar em como ela vai fazer isso. E aí, como eu já falei, chega essa parte um pouquinho tricky, que é: ela vai se jogar inteira, virar a vida dela de cabeça pra baixo? Ela vai falar que ela vai fazer 1 hora de atividade física todo dia da semana, sem nem precisar descansar, que ela vai começar a correr, que ela vai fazer musculação e as chances dela faltar um diazinho e desistir por causa da frustração e de falar que falhou, que não consegue se comprometer, é muito grande. Então, quando a gente, assim, decide que a gente vai destrinchar um hábito e a gente vai incluir uma nova coisa na nossa rotina, o ideal é que essa coisa venha devagar. Então, para evitar qualquer tipo de decepção, quando você tá construindo uma caminhada tão bonita pra você, trazendo muitas conquistas, é melhor que a gente comece devagar. Vamos traçar um passinho de cada vez e ir comemorando cada um desses passinhos. E agora eu tenho um passo bônus pra você. Esse passo é muito, muito, muito importante, que é... Tá prestando atenção? Então tá. Ele é: você sabe o que você vai fazer quando alguma coisa der errado? Por que é muito importante a gente pensar nisso? As coisas vão sair conforme ninguém planejou em determinado momento dessa jornada. Por quê? Porque a gente tá pensando numa mudança a longo prazo. Se a gente estivesse pensando em uma dieta super restrita, daquelas bem doidas por 1 mês, poderia ser que alguma coisa não acontecesse. Mas se a gente tá pensando em melhorar nossa qualidade de vida, em fazer uma reeducação alimentar de verdade, a gente quer fazer isso para sempre. Então a gente tem que entender que momentos sociais vão existir, que momentos de vontade vão existir. E como a gente falou, a gente tem que respeitar a nossa liberdade alimentar. Então a gente precisa saber o que eu vou fazer quando as coisas saírem conforme ninguém planejou. E aí a gente vai pensar o seguinte: poxa, eu me comprometi em fazer atividade física por 30 minutinhos 3 vezes na semana. Acontece que o meu dia de fazer é na sexta-feira, e sexta-feira é aniversário da minha mãe. E eu não vou ter tempo, porque a hora do aniversário da minha mãe é justamente a hora da atividade física, eu não vou conseguir conciliar. Tá tudo bem, então eu vou fazer no sábado essa atividade física. Quando você prevê essa situação, você pensa: no dia que eu não conseguir fazer, eu vou transferir essa atividade física para o dia seguinte, você já tem um plano de ação, você não vai ter tempo de, quando aquilo acontecer, você ficar sentindo a frustração, sentindo a decepção e sem tomar uma ação de verdade. Você vai falar assim: tudo bem, isso aqui já ia acontecer mesmo, em algum momento tinha que acontecer, e eu já sei que amanhã eu vou fazer e vai ficar tudo bem. E aí, me conta, isso faz sentido pra você? Deixa aqui nos comentários qual é o hábito que você vai buscar pra destrinchar. E a gente também fala muito sobre isso lá no Instagram. Você já seguiu? As redes sociais estão aparecendo aqui, o meu canal do Telegram e o meu Instagram, e também estão no link na descrição do vídeo, que fica pertinho do botãozinho pra você se inscrever no canal e conseguir acompanhar todos os próximos vídeos que vão aparecer por aqui. Um beijo e até a próxima!